Então, minha gente, estamos aqui nesse último encontro sobre a Carta aos Romanos. Para mim tem sido muito bom rever esses estudos sobre a Carta aos Romanos. Para mim é sempre um prazer voltar a algum texto bíblico que eu já tenha estudado e até mesmo ensinado, mas quando tem um curso como esse é uma oportunidade para a gente ver o mesmo texto sobre outras óticas. E por isso que eu acho que o livro que nós estamos lendo enquanto estudamos a Carta aos Romanos nos ajuda nesse propósito. A Carta aos Romanos é um dos textos mais comentados pelos estudiosos de diversas denominações cristãs. Então, mas sempre nos surpreendemos com esses estudos, porque eles nos abrem outros horizontes que às vezes nós desconhecíamos. A forma como nós estamos vendo aqui a Carta aos Romanos não substitui os outros conhecimentos que nós temos dela. Nós, na nossa época, nós temos uma mania que não é muito boa. Quando nós estudamos um autor, a gente quer apagar o que sabia antes. Não é para apagar o que sabia antes, é para ressignificar. Porque o que nós sabíamos antes é muito importante e tem sentido. Nós não estamos aqui com esse estudo e com esse autor querendo tirar o que os outros autores dizem, o que os outros estudos dizem. Por isso que é bom sempre voltar ao texto mesmo da Escritura, porque quando nós temos contato com o texto, nós podemos avaliar os autores. Então, os autores têm que ser corrigidos a partir do texto bíblico. Às vezes, eles querem forçar o texto a dizer o que está na cabeça deles, não é? Então, nós temos que ter sempre aquele filtro e reter o que é bom. Essa é uma oportunidade da gente ver a Carta aos Romanos sem ser um manual de moralismo, sem ser uma justificação pela fé, entendendo a fé só como um sentimentalismo, uma coisa intelectiva que não traga nenhuma consequência prática para a vida. Isso tem que nos corrigir, não é? E também que afirmar cada vez mais que nenhum sistema criado pelo ser humano é capaz de dar salvação, nenhum sistema, por melhor que seja. Mas a salvação realmente é pela fé e temos que saber o que é então essa fé. Pela adesão a Cristo. Tem muitas coisas que a gente diz, a salvação vem pela fé. Então, em grego é pis Christou, a fé de Cristo. E quantas vezes a gente traduz pela fé em Cristo? Qual é a diferença? Vou começar com isso porque eu já deveria ter dito e tenho me esquecido. Nós somos salvos pela fé de Cristo e não pela fé em Cristo. Porque se for pela fé em Cristo, só é salvo aqueles que aderiram a Jesus Cristo, mas é pela fé que Cristo tem que nós somos salvos. Certo? Então é pela fé do Cristo, a fé que o Cristo tem em Deus. É como ele viveu essa fé e como ele morreu por causa dessa fé, é isso que nos salva, é a fé de Cristo. Não é? Em grego é assim que se traduz. É a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo, a fé que moveu Cristo a ser fiel em tudo ao projeto de Deus. E aí, Deus nos associa nessa fé que é de Cristo. Nós, como membros desse corpo de Cristo, quando aderimos a Ele, nós somos salvos. Mas se for pela fé em Cristo, ainda sou eu que me salvo. Eu creio, a fé é minha, eu creio em Cristo e aí eu tenho a salvação. Não é assim que se diz na Escritura. Pela fé de Cristo. Não é? Então, Cristo, com a fé que ele tem em Deus, ele realiza uma obra de redenção e eu faço uma adesão a essa obra de redenção, assumo isso na minha vida e aí sim, mas a fé mesmo é de Cristo, não é nem a minha fé que me salva. Quem salva é a fé de Cristo.
E a minha adesão a Cristo, a esse Cristo que manifestou uma vida de fé em Deus, é isso que salva. Ficou claro isso aí? Porque aí a gente tem em Romanos muitas vezes usado, se creres no coração e confessares com a boca, não é? Então será salvo. Só que o semitismo, crer com o coração, significa uma adesão da vida inteira, a ponto de não ter nada reservado para si mesmo, em tudo ser conforme a vontade de Deus. Isso é que é crer com o coração, no ambiente semítico. Crer com o coração é isso que se está dizendo. Que sou capaz de morrer se preciso for, a tipo de morte que for necessário para que o reino de Deus seja instaurado. É isso que é crer com o coração. Às vezes as coisas são tiradas do contexto e então nós temos versículos soltos, ditos, e não sabemos direito o que é que estamos dizendo. Pensamos que estamos dizendo uma coisa, estamos dizendo outra, não é? Bom, então vamos lá para o nosso terceiro dia. Nós estamos vendo aí deixa eu ver aqui qual é o problema que está havendo. Sim. Eu gostaria só de perguntar se os tradutores têm incorrido nesse erro de trocar o de pelo em, induzindo pessoas ao erro. Quando tem pistis Christou, está no genitivo, é o caso do grego, né? Genitivo. E o genitivo, pode vir, filho. O genitivo significa uma relação de pertença, que algo pertence a alguém, não é? Porque eu, por exemplo, era o que acreditava que era salvo pela fé em Cristo. Em Cristo, né? Então, às vezes, os tradutores acham estranhos dizer na língua moderna, fé de Cristo. Porque eles acham, o que tem? O tradutor, ele tem a fé, ele tem o dogma da sua própria denominação, então para ele Jesus é Deus, logo não tem fé. Quem tem fé somos nós que temos fé em Deus. Mas não é isso que o Novo Testamento diz. Toda a história de Jesus mostra que Jesus tem fé. E que Jesus vive esta fé. E que Jesus não dá um passo sem que entre em oração, reflita, não é? E aí tome a decisão. Até para escolher os discípulos, para saber se está agindo corretamente no seu ministério, aquilo que está ensinando. Ele sempre se recolhe em oração para discernir se está realmente fazendo a vontade de Deus. É porque nós temos uma mentalidade ocidental, e nós temos na nossa cabeça o Deus de Aristóteles. E o Deus de Aristóteles, o motor imóvel, o primeiro motor, ele é separado de toda a matéria. Então, quando nós pensamos na divindade de Jesus, nós pensamos numa divindade separada da humanidade. Mas desde que o Logos se encarnou, em nada, em nenhum momento, por nenhum milésimo de segundo, Jesus foi somente Deus. Nunca. Desde a encarnação é isso, é que ele assumiu em tudo a nossa humanidade. Então, como ser humano, nunca deixando de ser aquela pessoa que tem aquele relacionamento de comunhão profunda com Deus, jamais deixando isso. Não é necessário, porque ser humano não é algo incompatível, só é na mentalidade grega. Então, o que as pessoas pensam? Que existe uma balança em que todas as vezes que nós temos que ser mais espiritual, nós temos que ser menos humano. Porque se a gente for humano, a gente é menos espiritual. Por quê? Porque o Deus de Aristóteles não tem compatibilidade com o humano. Então, o que as pessoas têm na cabeça? Cristo não teve fé. Nós é que temos fé em Cristo. Não, nós temos fé em Cristo, ele é digno de fé, está lá na carta aos Hebreus, mas ele tem fé. E é pela fé dele que nós somos salvos. Porque isso é a coisa mais lógica, porque a fé de Cristo é uma fé que ele vive, a vida dele é a vida da fé e a morte dele é a morte da fé.
Ele vive e morre por causa da fé que ele tem. E é essa vida e essa morte que nos salva. Então é pela fé de Cristo que somos salvos. Que essa fé aí é fidelidade. Fidelidade. Que é o que não acontece. A fé, fidelidade é uma fé que a pessoa que move a vida da pessoa e que a pessoa realmente, a vida dela é uma vida de fé. O Carta aos Romanos é um dos textos que parece dizer, pelo menos, que deveriam ser mais espirituais do que carnais, quando na verdade deve ser espiritual e carnal. No texto de Romanos, inclusive, eu acho que eu disse da vez passada, que carnal é quando a matéria domina todas as minhas decisões. Então, a matéria em si não é má, mas quando ela domina. Então, o que é normal que eu tenha desejos sexuais. Mas se eu tiver uma sexualidade desregrada a ponto de ser sexualmente compulsiva, eu sou uma carnal. Não por causa do desejo sexual, mas porque o desejo sexual se tornou uma patologia na minha vida. As minhas ideias, as minhas decisões, as minhas coisas são baseadas nisso. Aí isso aí me faz carnal. Não por causa do sexo em si, mas porque ele tem uma predominância na minha vida, ele conduz todo o meu agir. A mesma coisa é com qualquer outra coisa que seja normal, que faça parte porque a carne quer dizer a existência humana. A carne, a existir como criatura. Então, a carne em si não é negativa. Quando eu digo carnal, aí é negativo, mas a carne não é negativa. João diz, o Logos eterno se fez carne. Quer dizer que o Filho de Deus, aquele que tinha um status espiritual que nenhum de nós tem, ele assumiu a carne. Assumiu a carne. O que é assumir a nossa carne? É sentir nossas dores, é sentir fome, é sentir cansaço, vontade de dormir, amigos, alegria, tristeza, decepção, traição, perda de ente querido. É tudo que faz parte da nossa humanidade. Mas sem ser carnal. Por quê? Porque o que movia as decisões dele não era nenhum dos nossos instintos naturais, que regrados são ótimos. Então, o homem espiritual é o homem que se conduz e que o Espírito é que comanda a vida dele e não as limitações da natureza humana. Porque no ser humano, as limitações da natureza são pior do que no animal. O animal age instintivamente e não tem problema nenhum para o reino animal quando ele age instintivamente. Mas se nós agirmos só pelos nossos instintos, nós causamos um desastre. Entendeu? Então, o carnal é quando deixa que as limitações próprias da nossa criaturidade dominem a nossa vida. E o espiritual é quando nos deixamos conduzir pela vontade de Deus e somos verdadeiramente humanos, porque nós não fomos criados para ser carnais. Nós fomos criados para viver na carne, hein? Quer dizer, nós estamos encarnados, nós temos uma existência humana. Mas isso aí não é para nós, nessa existência carnal, sermos uns seres espirituais, deixarmos conduzir pelo Espírito. Ok? Foi bom você perguntar, porque isso tem que estar muito claro. Diga. Quando Jesus fala a tua fé te salvou, curava, é porque soté, em grego, quer dizer curar e salvar. E guardar. Hoje, quando a gente usa o computador, que a gente faz um trabalho, a gente salva o trabalho. Quer dizer, a gente grava, a gente guarda. Você quer salvar? Você não quer guardar? Não salva, não salvar. Certo? Então, faz parte do contexto grego. Então, quando diz assim, a tua fé te salvou, claro, a fé, quando é que ele diz isso? É quando a pessoa se coloca inteiramente à disposição de Jesus, para que Jesus faça uma obra nela. Então, essa pessoa tem fé em Jesus. E aquela fé que a pessoa se tornou disponível, totalmente à disposição, maleável à ação de Jesus, realmente salva.
Agora, quando nós nos referimos à salvação eterna, porque nós temos que aderir realmente a Jesus, isso não significa que não devamos aderir, mas quer dizer que a nossa salvação eterna, ela é realizada pela fé de Cristo em Deus, porque é o evangelho de Deus que salva, é a boa notícia de Deus. E a boa notícia de Deus é que se nós aderirmos a Cristo, aquela obra de redenção, sim, estamos salvos. Não é? São as nuances do idioma grego. Não é? Então veja que todas as vezes que Jesus pronuncia isso, é porque parece em contraposição àqueles que não se deixam mobilizar por Jesus. Naquele momento. Então está lá, alguns, o leproso. Tem gente que não crê que Jesus é o Messias, mas o leproso, ou a mulher com o fluxo de sangue, não é? Se deixa, fica em total abertura para a ação de Jesus. É claro, tua fé te salvou, então é preciso ter fé em Jesus. Mas a salvação nos é garantida pela fé de Jesus. Pela fé de Jesus, que é a obra de Jesus, que é a obra de redenção de Jesus. A fé de Jesus é tudo que ele faz para nos salvar. E a gente adere a isso. Então nós temos sim fé em Jesus. A fé em Jesus nos salva sim, porque ela é necessária. Mas essa obra redentora é feita por Jesus, pela fé de Jesus. Essa obra de redenção. Essa renúncia que ele faz na cruz, esse morrer no nosso lugar. É isso. Isso é a fé de Jesus. Esse morrer em nosso lugar é a fé de Jesus. Então, a obra de redenção, quando a gente diz que é a fé de Jesus que salva, a gente quer dizer que a obra de redenção não é nossa. Não é nossa, realmente é uma coisa que a gente vai se adequando, a gente vai se configurando, nós vamos ver, será que a gente não faz nada, já que Jesus fez tudo? A gente não faz, não é assim não. É porque Jesus fez, como diz a carta aos Hebreus, Jesus nos deu acesso à salvação, que nós temos que viver isso na nossa vida. Aí nós temos que fazer tudo aquilo que Paulo chama de acesso, nós temos que ter uma vida condizente, configurada com essa obra de salvação que Jesus realizou. Mas quando a gente diz que é a fé de Jesus que salva, a gente diz realmente, nós não conseguimos. Eu tenho uma crença em Jesus, então estou salvo. Não é assim não. O que me salva não é a minha crença em Jesus. O que me salva é a fé de Jesus, que foi o que Jesus fez por mim. E aí eu vou viver como alguém que é salvo. Aí eu entro num processo de santificação. A salvação é graça, porque se for pela minha fé em Jesus, não é graça. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que crer em Jesus. E aí quem não crê em Jesus está fora. Professor, quando parece que há uma passagem que ele chama meu evangelho. Por que ele diz meu evangelho? Quando Paulo fala meu evangelho, está se contrapondo o evangelho do império, o evangelho dos judaizantes, quer dizer, a notícia que eu dou, a boa notícia que eu dou, é que somos salvos pela fé. A salvação é graça. Essa é uma boa notícia, é a melhor notícia que poderíamos ouvir. Essa é o evangelho de Paulo, quer dizer, a notícia que Paulo dá. Tem a notícia do império, tem a notícia do judaizante que diz, se não circuncidar, não será salvo, nessa contraposição. Porque ele usa também o evangelho de Deus, ele diz, o meu evangelho, o evangelho de Deus, não é? Todas essas coisas só podem ser entendidas dentro do contexto literário das obras. O problema é que nós tiramos de Paulo aqueles versículos que nos faz bem, o versículo da pregação, não é? A gente tira o versículo bom para fazer uma pregação, aí tira do contexto histórico, sociológico, tá? Social, político, econômico, tira, e do contexto narrativo também. Não é? Tira da argumentação que Paulo está fazendo. Paulo chama de herdeiro, nós herdamos, então se nós herdamos, não é uma coisa que a gente tem que fazer um esforço. Não é? Herdamos, tá certo? Então vamos lá.
Então, estamos aí no capítulo 9 de Romanos, que ele vai começar, já que ele estava falando sobre a lei, que a lei não dá conta de resolver o problema, que a lei consegue me dizer que eu estou errado e o que eu mereço receber, mas não consegue fazer mais nada do que isso, não é? E que é exatamente a vida no Espírito que faz uma transformação no coração, que dá conta para a gente viver uma adesão a Cristo. Mas mesmo assim, vivendo na adesão a Cristo, a gente pisa na bola, a gente tropeça. Não é? Que ele diz que existe uma diferença entre tropeçar e cair. Para ele cair, a queda é estar contra a vontade de Deus, não querer saber de Deus, não querer que Deus se meta na história. E o tropeço é, eu quero fazer a vontade de Deus, mas em alguma coisa eu me atrapalho, não é? Então, ele começa a partir daí falar sobre o papel de Israel na história. E ele começa a dizer que quando ele começa a falar de Israel, ele começa a dizer que tem uma grande tristeza. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, que é o fato da maioria dos judeus da época dele não terem aceitado Cristo. Então, não vamos dizer aquela bobagem de que os judeus não aderiram a Cristo. Pelo amor de Deus, a igreja, ela nasceu dos judeus. Quem aderiu a Cristo foram os judeus. Não é? Jesus judeu e os seus seguidores foram judeus. E demorou para a igreja discernir que tinha que abrir para outras pessoas que não do judaísmo. Mas ele tem essa tristeza porque é o Messias dos judeus. Veio primeiramente para os seus. Os judeus é que prepararam a humanidade para receber o Cristo. E quando veio para eles, não deram conta de reconhecer nele o Cristo que eles esperavam. Então ele disse que tem uma tristeza muito grande no coração. Então, ele disse que se fosse possível, ele até trocaria a salvação dele para se tornar anátema ou maldito ou separado de Cristo para sempre, se isso levasse os judeus a crer. Quer dizer que Paulo, ele ama tanto o povo dele, eu não sei como é que vem na carta aos Romanos, que que Deus jogou fora os judeus, que Paulo diz que para que os judeus crescem no Cristo, ele não estava disposto, não era só a morrer, não. Era perder a salvação. Hã? O quê? Ele disse que se fosse para os judeus, se ele soubesse, só que isso não é possível, né? Ele sabe disso. Ele diz assim, se fosse possível, perder a minha salvação, para que eles aderissem ao Cristo, eu estava disposto. Então está disposto mais do que morrer. Vai para ver o amor que ele tem por eles. Só que como não é possível, ele sabe que não é possível, ele diz isso. Mas se fosse isso, se com esse gesto, não é? Eles pudessem crer em Cristo, eu faria isso. Está lá, 9:3, está do jeito que ele preferia ser anátema se isso fosse possível, em favor dos judeus. Então ele diz, olha, quem foi que disse que eles caíram e que eles estão inimigos de Deus e que Deus não os ama? Não. Deles são os patriarcas, as alianças, os sacrifícios, o Messias, tudo é deles. O Messias é deles. Nós aderimos ao Messias dos judeus. Quem esperava o Messias eram os judeus. E ele veio judeu, para os seus. Então, tudo é deles. Nós é que usufruímos de um bem que é deles, mas é tudo deles. Aí ele diz, dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não compreendem. Eles têm zelo por Deus, eles querem agradar a Deus, eles querem fazer a vontade de Deus, e eles acham
que não aderindo ao Cristo estão sendo fiéis a Deus. E que se aderissem ao Cristo estariam sendo infiéis a Deus. Ora, quem passou por essa experiência? Quem? Não precisamos pensar muito. É o próprio que está escrevendo. Cristo abandonou os judeus? Deus me livre, eu mesmo sou judeu. Ele diz desse jeito. Eu sou judeu. Ele não diz eu fui, eu era. O verbo no grego está no presente. Eu sou judeu. Eu sou um deles. Certo? Vemos aí que, já entramos aí no capítulo 10, né? Que as coisas são tiradas do contexto. Né? Então, onde é que está essa coisa? Os judeus são malditos, estão debaixo da lei, e nós somos os benditos que estamos debaixo da graça. O Paulo não diz isso na carta aos Romanos, diz, tudo é deles, nós estamos usufruindo do que é deles. E eles têm zelo por Deus, eles querem agradar a Deus, é a decisão dele, a orientação deles é para fazer a vontade de Deus. Mas eles não compreendem. Eles não compreendem. Então ele diz, mas não foram todos os que rejeitaram Cristo. Há um remanescente, há um resto. E tem mais. Não só o resto de Israel, aqueles que aderiram a Cristo, não só eles que são favoráveis a nós. Os que rejeitaram o Cristo, nós devemos agradecer também. Porque a rejeição deles foi porque eles não aceitaram que o Evangelho foi anunciado aos que não são judeus. Até os que rejeitaram Cristo, com a rejeição que fizeram a Cristo, nos ajudaram. Ele vai contar isso numa parábola. Né? Que ele vai dizer, da rejeição de Israel veio a salvação aos gentios. Então, sempre Israel foi escolhido por Deus para ser o povo da aliança, e Deus não mudou de ideia. Mesmo que alguns, ele diz, mesmo que alguns sejam infiéis. Mesmo que alguns não hajam de bom coração, mesmo que alguns finjam que estão agradando a Deus, sem estar. Mas até a esses nós temos que agradecer. Por quê? Gente, ele está fazendo uma leitura histórica. Se todo Israel em peso, lá daquela terra da promessa, quanto do estrangeiro, todos os israelitas, todos os judeus, tivessem aderido a Jesus Cristo, vocês acham que alguém teria se preocupado em anunciar o Evangelho aos outros povos? Quando os judeus começaram a perseguir, não gostavam e entraram em atrito com os seus companheiros judeus que acreditaram no Cristo, eles se espalharam e foram fazer outra coisa. Quando Paulo ia na sinagoga, falava de Cristo e não aceitava, o que Paulo ia para os outros? Ele está fazendo uma leitura histórica, ele está dizendo, olha, vamos agradecer. Porque se com a rejeição deles nos veio essa salvação, veio o Evangelho, imagina o que a gente não teria recebido se eles tivessem aceitado. Aí sim, se com o não dele foi salvação para nós, imagina o sim, o que não será. E ele está dizendo, o sim dos judeus, de todos os judeus a Cristo, é a plenitude dos tempos. O que Deus vai esperar mais? Não vai ter mais nada para esperar. Mas só fez mas ia acontecer. O quê? Que a salvação chegou para os gentios. Houve uma antecipação porque eles rejeitaram, mas aconteceria, de qualquer forma. Sim, mas nós na teologia e na Bíblia nós não trabalhamos com as probabilidades futuras. A gente só faz a leitura histórica. Então o que Paulo está fazendo? Uma leitura histórica. Paulo não sabe como seria, porque quando a teologia bíblica não lida com as possibilidades. O que ele fez é o seguinte, olha, do não deles veio o Evangelho para os gentios. Imagina o que não teria sido de bom se eles tivessem aceitado. O que teria sido de bom é que teria chegado à plenitude dos tempos. Que a paciência de Deus nos convida à conversão. Não é? A paciência de Deus em não vir logo os fins dos tempos nos convida à adesão ao Cristo. Então, é a leitura que ele faz. Às vezes a gente se incomoda, porque na carta dirigida aos Romanos,
Paulo está valorizando, critica, mas valoriza. Faz uma crítica objetiva, como eu disse da outra vez. Ao legalista, ao que quer colocar o legalismo acima de tudo, ao que quer colocar as obras da lei como motivo de salvação, ele faz essa crítica. Mas ao povo de Israel, a vocação de Israel, ele não abre mão. E é necessário, porque ele está falando para romanos, para os gentios de Roma que têm preconceito contra judeus. E tanto faz se o judeu crê ou não crê em Jesus Cristo, para ele é um povinho que deve ser eliminado da face da terra. Então ele vai dizer, olha, vocês pensam que vocês tomaram o lugar dos judeus no coração de Deus, pode estar enganado. Não foi isso. A vocação de Israel é uma decisão irrevogável de Deus. Ninguém aqui tomou o lugar dos judeus. Ninguém substituiu o judeu no plano de Deus. Ninguém. Nós fomos agregados a ele. É que ele vai falar na parábola da oliveira verdadeira e a oliveira brava. O que é? Qual foi o propósito de Deus? Que todos produzissem frutos. Então vamos para a parábola da oliveira. Então, a terra é boa, está ali a planta para produzir bom fruto. Tem uma oliveira, lá que está as azeitonas maravilhosas, as olivas, e a oliveira que não produz. Ela é uma oliveira brava, ela não dá conta de produzir. Mas o propósito é que todas as oliveiras produzam. Então, o que acontece? Ele vai olhar para o que o agricultor faz. A parábola tem que ser a partir da realidade. O que faz um agricultor na terra de Israel quando a oliveira não está produzindo adequadamente? Ele diz, olha, alguns galhos não estão recebendo a seiva. Corta aqueles galhos que não estão recebendo a seiva. No lugar daqueles galhos que não têm frutos, que não estavam recebendo a seiva, ele retira os galhos da oliveira brava e enxerta naquele lugar. E aí, aqueles ramos, aqueles galhos da oliveira brava, recebendo a seiva da oliveira verdadeira, produzem frutos. Então, ele vê isso acontecer sempre. Então, o que faz a produção do fruto? A seiva. A oliveira brava, a seiva não dá conta. Mas não há problema nenhum com aquele galho. Se coloca na oliveira que tem a seiva mesmo de produzir, ele produz tranquilamente. Mas é porque todos nós somos condicionados. A gente, não é só Moisés tem um véu quando... é só judeu que tem um véu quando lê a Escritura. Nós somos condicionados pela nossa época. Eu estou dizendo isso porque nós temos agora uma abertura para ver Paulo, Jesus, os apóstolos, como judeus, com a mentalidade judaica. Aí nós temos agora uma abertura para ver isso. Mas antes nós leríamos e não veríamos nada. Então, o que tem lá? É a seiva que faz a produção dos frutos. Há problema lá na oliveira brava, não tem a seiva que dê para produzir frutos, mas não há problema nenhum com os galhos. Então traz para a oliveira verdadeira. Agora, tem problema com os galhos da oliveira verdadeira? O problema é o galho, não tem problema nenhum com a seiva, é o galho. Retira o galho, pronto. Então ela fica carregada de frutos, não é? Que vem de todos os galhos, o que era o próprio dela e os que foram enxertados nela. Então, o que é a comunidade dos seguidores de Jesus? A comunidade dos seguidores de Jesus é essa comunidade que tem por seiva o Cristo e que produz frutos. Que são ramos naturais da oliveira verdadeira, são os judeus, e outros são ramos da oliveira brava que foram enxertados, que são gentios. Pronto, numa parábola, ele resumiu tudo que ele está dizendo. Tudo. Lutero, incrível que Lutero, ele teve contato com o judeu e ele aprendeu algumas coisas de um judeu,
mas depois ele, não sei o que foi, que ele mudou e os escritos dele passaram a condenar os judeus, não é? Tem coisas bastante fortes de Lutero contra os judeus. Mas só frisando que o antissemitismo germânico não vem só de Lutero. Lembrando isso, vamos dar aí, Maria Augusta. Tem uma bibliografia que é a história do antissemitismo, da judeufobia. Eu acho que a Paulo deveria traduzir para o português. Qual é o problema de não traduzir? Será que é isso? Não, não é esse não. Deixa eu ver se é esse aqui. Ele cita nesse outro livro, que eu já falo desse outro livro para vocês. Não. Na hora eu não consigo ver onde tem essas notas. As origens do antissemitismo. Geiger já escreveu em inglês sobre isso, deveria ser traduzido. O outro, judeufobia, também está em inglês, né? Que já deveriam ter sido traduzido, para a gente ver as origens, de onde que vem. Não é daí, não é nem de Lutero, não. Ele já vai colocar as origens do antissemitismo, do pavor ao judeu, lá no ambiente de Alexandria, não é? Os gregos têm horror ao fato dos judeus de Alexandria serem cultos e ricos e armam lá uma confusão até na época de Tibério, não é? E porque acham que os judeus têm vantagens do império, que não tem. Bastava dizer, os judeus são os responsáveis por isso, que o povo linchava, ia tudo na rua e ia acabar com ele. Mas a parte do antissemitismo de Lutero também vem da própria Igreja Católica, né? É o frade agostiniano, desculpa aí, os agostinianos, não tem nada a ver, né? Mas é o frade agostiniano também, que continua com a mentalidade de frade agostiniano, não é? Certo? Lutero mudou de igreja, mas não deixou de ser o Papa Lutero. Mas não é nem tanto Lutero ter mudado de igreja, porque Lutero nunca quis mudar de igreja, não tinha nem igreja, outra igreja na cabeça de Lutero nunca existiu, né? Assim, o que existe é o segmento de Cristo. E até um dia desse aí, na igreja rezava, na sexta-feira santa, pelos deicidas, né? Que eram judeus. Os judeus. Há poucos anos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, a oliveira verdadeira. Vocês entenderam a parábola da oliveira verdadeira e a oliveira brava? Então, o que é a comunidade dos seguidores de Jesus? É aquela comunidade que recebe a seiva do Cristo, né? Recebe a seiva que faz dar fruto, é o Cristo, e que tanto tem ramos naturais, que começou com os ramos naturais, começou com o judaísmo, com os judeus. Eles não eram outro grupo, ele era dentro do judaísmo um grupo que acreditava que o Messias já tinha vindo. E daí? Qual o problema? Nenhum, porque quando a gente vai levar bem a sério os documentos de Qumran, tem alguns documentos que supõem que o mestre de justiça seja um dos Messias, que eles esperam 3, e o mestre de justiça já veio. É um dos Messias. O fundador da comunidade era um Messias, faltavam 2. Um descendente de Arão, um descendente de Davi, que para eles seria um triunvirato. Então, qual é o problema daqueles galileus acharem que Yeshua, Ben Yosef, o Jesus, filho do Zé e da Maria, é o Messias? Ali no Mar Morto também tem uns dizendo que o Messias já veio, que é fulano de tal. O problema é só que aqueles galileus dizem que o crucificado, que é o maldito, é o Messias. Esse é o problema. Tem gente que acha que só porque eles são cristãos que acreditam que o Cristo já veio, os Messias não, e os judeus não. Depende, de que judeu você está falando? Porque os de Qumran acreditam que o Messias já veio. Pelo menos um deles, que foi o fundador da comunidade deles. Não tem problema nenhum. Será? Olha, existe um grupo dentro do judaísmo atual, moderno, que diz que o Messias já veio e foi um rabino lá que os fundou na Idade Média. E o judeu o que acha disso? Não acha nada disso. Eles têm o direito de achar que o Messias já veio. Então, o problema nosso com os judeus não é porque nós dissemos que o Messias já veio, é porque nós fizemos a Inquisição, nós fizemos os pogroms, nós fizemos o Holocausto. Aí, isso é que é o problema.
Gente, Henry Bergson, ele só não se batizou, só não se tornou realmente cristão por causa do Holocausto. Seria uma traição ao meu povo, mas ele acreditava em Jesus, acreditava que Jesus era Messias, acreditava tudo, mas eu não vou aderir a essa igreja que fez todos esses erros históricos, eu vou trair meu povo. Por isso, ele mesmo diz. Então, nós temos erros históricos que atrapalham o diálogo. Certo? Erros históricos, principalmente da Igreja Católica também. Então, nós temos o antissemitismo dentro do catolicismo, dentro das outras denominações, das igrejas da Reforma. É uma coisa que é um grande mistério de por que todo mundo tem que odiar os judeus. É um mistério na humanidade. Alguma coisa, eles nos incomodam. Então, porque se nós aderimos ao Cristo e eles não, é motivo de eliminá-los? Não deveria ser, porque outras regiões do globo não aderiram ao Cristo, nós não tentamos achar que eles são piores do que os outros, que devem ser eliminados. Fantástico. Né? Então, ele é o grande mistério da perseguição dos judeus. Por que séculos e séculos se perseguiu os judeus por diversas formas? Então, ele diz que, depois de falar dessa parábola das oliveiras, ele diz que o chamado de Deus para os judeus é irrevogável. A decisão dele de que os judeus sejam o povo da aliança, a aliança contraída com ele, Deus não é infiel. Deus nunca voltou atrás. Eu gosto, o Nicholas Thomas Wright diz, Deus nunca desistiu de salvar o mundo através de Israel. Ele precisava de um israelita, e esse israelita é Jesus de Nazaré. E Deus salvou o mundo como sempre quis salvar o mundo através de Israel. Sim, através de Israel. A vocação de Jesus é a vocação de Israel, que Israel todo não deu conta de realizar, ele realizou. Né? É a vocação de Israel, a vocação de Jesus é a de Israel. É por isso que ele tem que passar pelo deserto, ele tem que ser tentado no deserto, as mesmas tentações de Israel, ele tem que viver aquilo que Israel viveu. Porque ele vive de forma condensada, naquela vida dele, a história do seu povo. E aí o que ele pede então dos cristãos? Em vez de uma vida carnal, ele pede o culto espiritual. E o culto espiritual, ele usa o termo grego logikos, alguns traduzem pelo culto racional, né? Ou culto espiritual, pode ser traduzido das duas. A verdadeiro culto é aquele em que as pessoas, em tudo que faz, quer agradar a Deus. Esse é o que é o verdadeiro culto. É o único culto que se pede. É aquilo que em tudo, se quer agradar a Deus. Isso aqui é uma coisa discernida, se precisa discernir a vontade de Deus. É amar, no fim das contas, não é? Então, nós já estamos aí no capítulo 12, não é? Então, isso significa uma configuração a Cristo pela ação do Espírito. Então, o que é a configuração a Cristo? Não é simplesmente uma imitação de Cristo. Configurar a vida a Cristo não é imitar Cristo. Não é fazer o que Cristo fez. Não é perguntar o que Cristo faria agora. Não é isso. Configurar a vida aqui já diz assim, Cristo vai fazer agora através de mim, dentro das minhas limitações. É dizer o que Paulo já disse em outra carta, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que age em mim, é Cristo que fala por mim. Então não é tanto assim, eu estou com um problema bem aqui com o meu vizinho, o que é que Cristo faria agora? Não é? Deixar-se conduzir pelo Espírito que é o Santo, que é o Espírito de Cristo ressuscitado, e dizer assim, Senhor, o que é que Tu queres que eu faça? O Senhor conhece as minhas limitações, conhece as minhas dificuldades, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então, quando eu pergunto isso, e eu me deixo conduzir por uma resposta, acreditando que aquela resposta é a resposta adequada, então é Cristo que está fazendo agora através de mim, das minhas limitações. Não é Ele, o homem da Galileia, que está fazendo, porque Ele faria diferente, Ele é outra pessoa.
mas agora ele age através de mim. Isso é configurar a vida a Cristo. E quem aderiu a Cristo faz isso. Então não é imitá-lo. Não é ser o Henri Cristo, não é deixar o cabelo crescer, botar uma coroa de espinhos e dizer, meu pai. Não é isso. É discernir a vontade de Deus. Porque o que Cristo nos ensinou a fazer? A perguntar, Senhor. O que Cristo nos ensinou a dizer? Senhor, afasta de mim esse cálice. Não me peça isso, não. Tudo menos isso. E daqui a pouco respirar fundo e dizer, mas ok, mas se tem que ser assim, tudo bem, pode contar comigo. Mas olhe, o Senhor sabe que eu não quero, não, por favor, não quero passar por isso. Mas se for a tua vontade, isso aqui é configurar a vida a Cristo. E aí Cristo age através de mim. E obviamente não vai sair bem feito, não vai sair do jeito que ele faria. Por quê? Porque sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo e ele está fazendo através de mim. Isso é que é configuração da vida. Isso é culto espiritual e isso é a vida espiritual ou vida no espírito. Contrário à vida carnal. Que da vida carnal a gente quer fazer o que é que a gente gosta. Aí é a matéria que está dominando. E a gente está se lixando se o outro vai sofrer ou se não vai sofrer. Aí é a vida carnal. Porque nós temos uma mentalidade grega. Gente, a gente separa o profano do sagrado. Não é? É do mundo. É coisa do mundo. Não é? Uma palavra só. Hã? Quando eu era do mundo. Na realidade, quando eu era carnal, não é? Quer dizer, quando... E o que é a mentalidade? O que é uma mentalidade mundana? É que essa sociedade se organiza por padrões que estão até em oposição, às vezes, aos padrões do reino de Deus. O que aqui é concorrência, é se dar bem, estou me lixando desde que eu consiga, eu passo por cima, sai da minha frente que eu passo por cima. Então, é um estilo de viver que se contrapõe ao estilo apresentado de fraternidade, de que somos todos irmãos, temos o mesmo pai. Então, olha, no judaísmo existe 4 palavras para falar mundo. Existe o mundo criação, que é bom, muito bom, saiu das mãos de Deus. Existe o contexto histórico, o mundo atual, né? que de vez em quando se acaba, de vez em quando tem fim do mundo, dilúvio acontece sempre. Nós tivemos há pouco tempo um fim de mundo, que foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim marcou um mundo. Muita gente foi morta por causa do Muro de Berlim. Depois o muro caiu. Os Estados Unidos pedindo dinheiro emprestado, foi um fim do mundo, etc. Não, é o mundo contexto histórico. Nós sem pensar no FMI, a cada segundo é um fim de mundo. Porque durante muito tempo dominou todas as nossas... A gente ficava... não, isso aqui vai desvalorizar amanhã, tem que ser comprado hoje, que amanhã já vai estar... Então, forma de organização. É mundo. Também se tem um nome para isso. Tem mundo como aquilo que é em oposição ao reino de Deus, o reino daqui, por exemplo, o reino do Império Romano, o Império Romano e o reino de Deus. Se contrapõe nesse ponto, é o mundo. E tem o mundo que deve ser, ou o mundo que há de vir, não é? Então, sempre tem Olam, que quer dizer mundo, ou século, ou tempo, com uma outra palavrinha na frente. Agora tem um problema, que em grego só tem uma palavra para dizer mundo, que é cosmos. E aí se diz os 4 tipos de mundo da mentalidade hebraica com uma palavra só grega. Aí desanda tudo. Porque vocês estão no mundo, vocês estão no contexto histórico, mas vocês não são do mundo, vocês não são daqueles que estão se contrapondo a Deus. 2 vezes mundo, usando uma só palavra. Não é? Então, veja, a gente tem essa mania de separar as coisas. Quando é fermento na massa, é mudar de dentro para fora, estar envolvido. Gente, as pessoas dizem assim, mas você foi em tal lugar. Eu disse, mas eu fui falar de Bíblia, onde a minha Bíblia entrar, eu tenho que ir, eu que carrego.
A minha Bíblia foi chamada aí em tal lugar, tem espaço para a minha Bíblia, eu estou lá. É para falar da Escritura? Não tem lugar que eu não possa falar da Escritura. Não existe em toda a criação aqui, esse planeta, um lugar onde eu não possa ir falar da palavra de Deus. Não existe. Agora vou fazer igual. Não existe. Tá certo? Não, porque é um mandato que eu recebi com o batismo. Não é um mandato. Não existe um lugar onde eu não possa falar da Escritura. Isso foi uma ordem, não é? Então, configurar a vida pelo Espírito e aí vai. Então, agora nós vamos para a parte mais difícil da carta aos Hebreus. Os estudiosos, ou da carta aos Romanos, estou com a carta aos Hebreus na cabeça. A carta aos Romanos. Os estudiosos chamam esse trecho do capítulo 13, versículo de 1 a 7, de a cruz do intérprete. Tem até uma expressão em latim para dizer isso. A cruz para todo intérprete da Escritura. É esse texto. Porque esse texto, nesse texto, Romanos 13, de 1 a 7, Paulo diz o oposto do que ele diz em todas as cartas. É um texto sobre a submissão à autoridade. Ele vai dizer, toda autoridade vem de Deus, todo mundo tem que se submeter à autoridade. A autoridade existe para castigar os maus e favorecer os bons, etc, etc. Aí, isso aí, para este aqui, nosso autor, é uma pedra de tropeço. Como é que funciona? Aí ele vai fazer, ele tem as páginas aqui que ele se dedica, mas não consegue ir muito, porque ele já é na página 281, a força da coação ideológica em Romanos 13, de 1 a 7. Aqui ele não consegue fazer um estudo muito amplo, porque ele também já está no final do livro, só que aqui no livro Paulo e o Império é organizado pelo Richard Rosley. Então ele convidou o nosso amigo Eliot para fazer o artigo sobre Romanos 13. Ele pensa que ele foge. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade, naqueles 20% de desconto, de adquirir Paulo e o Império, é a continuação deste aqui. E às vezes as coisas ficam até mais claras, porque aqui ele convida diversos autores. E é na mesma perspectiva de que Paulo combate o império. Então vamos ver. Eu li, eu disse, eita, na semana que eu estou mais cheia, que vai cair esse aí, mas eu tenho que enfrentar. Então nós vamos agora enfrentar. Nós não vamos partir do pressuposto de alguns estudiosos que tentaram simplesmente dizer, Paulo nunca escreveu isso, foi um acréscimo. Porque outros fizeram um estudo e viram que realmente é de Paulo. Esse texto é de Paulo. Ou Paulo ficou doido, saiu do ar, fora do ar, escreveu umas coisas, aposta de tudo que tinha dito, ou aí tem. Então vamos tentar ver como é que se explica essas coisas. Vamos ver o seguinte, sob certas circunstâncias de grande violência e de grande coerção, não dá para ter se contrapor à autoridade de forma assim explícita e aberta. Primeira coisa que o autor vai nos indicar. É grande coerção, a força que domina é demasiada, então não dá para ter uma contraposição à autoridade de forma aberta. Então, como é que vai ser? Através das pichações, através da clandestinidade, como fizeram na ditadura. E só o que tem são as inscrições, tem até livro, as inscrições do Império Romano. Traduzido para o popular, as pichações, né, do Império Romano. Então, existem vários posicionamentos em monumentos, que hoje nós chamaríamos de pichações, contra os imperadores. E que quem foi, ninguém sabe, ninguém viu. Então, irônicas, charge,
piadas. Com Nero tem piada. Nero foi um dos que mais sofreu todas as piadas. Ele que amarra e fama. Né? Então Nero era o alvo das piadas. Porque Nero tinha uma propaganda de que era o tal e fazia exatamente o contrário do que a propaganda dizia. Então ele sofreu as piadas, motivo de piada. Né? Então, o que esse texto queria, vai dizer o nosso autor, Eliot, que é estimular a submissão em vez da resistência desesperada. Então, não se contrapor cara a cara ao Império Romano, porque você vai ser esmagado. Ele estava querendo, de forma, proteger, não é, as pessoas que não fossem, ainda mais na capital. Né? Proteger as pessoas contra aquela reação do império, caso elas se abertamente. E aí, porque se isso acontece, o que explodia em Roma, explodia no resto do império. Se o Império Romano ficar com ódio dos cristãos, na época de que Paulo escreve, ainda não tem perseguição romana nenhuma aos cristãos. Não. Tem as mentiras, tem Nero, eles tocaram fogo em Roma, tem não sei, mas não tem uma perseguição aos cristãos. Paulo teme. Por quê? Porque existem... Quem são os cristãos? São judeus, os seguidores de Cristo, judeus, colonos, gente, escravos, gente que não tem muita inteligência, como ele diz na carta aos Coríntios, nem muito dinheiro. Então, se o império cisma com essas pessoas que seguem a Jesus Cristo, a situação fica muito difícil para todos que seguem ao longo do império. Professora, trazendo para os dias de hoje, essa autoridade máxima que ele fala, humana, aqui na Terra, pode ser substituída pela Constituição? Não, o que ele quer dizer é que se a autoridade visa o bem comum, não devemos nos contrapor a ela, porque ela visa o bem comum. O problema é que essa descrição que ele faz de autoridade é a oposta a que o Império Romano. E a pergunta dos estudiosos é, será que ele faz realmente a descrição da autoridade como aquela que deve ser honrada, porque procura o bem comum? Exatamente para dizer, então, vocês sabem, né? O Império Romano não é assim, logo. Então, quer dizer, é uma autoridade que o que visa em todas as decisões é o bem comum, o bem de todos. Quem é que vai se contrapor? Agora, isso existe? É a pergunta. Né? Porque, ao mesmo tempo, é uma carta que... Não, mas vamos seguir. Eu estou dizendo, é a cruz do intérprete. Então, o autor vai pegar, por exemplo, os escritos de Filo de Alexandria e vai dizer, o Filo de Alexandria conseguia criticar o Império Romano sem que a coisa fosse aberta. O Filo de Alexandria dizia assim, pessoal, no mercado, vamos dar passagem aos dirigentes por honrá-los e aos animais por temê-los. O que está dizendo? Ó, lá vem o romano todo perfumadinho, enfeitadinho, dê passagem a ele para honrá-lo. E dê passagem aos bois, né? Dê passagem àqueles animais ferozes do mercado por temê-los. Ora, todo mundo sabia que se você não desse passagem a um líder romano, ou qualquer pessoa que achasse que tinha autoridade aí no Império Romano, você seria esmagado, tanto quanto se você não desse passagem a um touro feroz. Então, obviamente, não era por honras, para honrar o magistrado, que você dava passagem a ele. É porque senão ele vinha para cima de você, da mesma forma que o touro bravo. Todo mundo sabia disso. Quem era que não ia... Quem que poderia levar... Ah, olha, o romano está ali, andando. E você? O seu João tem 92 anos e 4 meses. O seu João andando na rua. E ele, lá vem o seu João, do jeito que ele anda, devagarinho, com a cabeça um pouco baixa. Está aqui o romano estão indo, né, na mesma calçada, só que em direção contrária.
Como é que ele vai passar pelo seu João? Ele vai saudar o seu João, ele vai respeitar que o seu João é idoso, ele vai pegar o seu João e jogar, assim, sai da frente, pá, joga no chão. Se seu João olhar para ele, leva um tapa porque está olhando o quê? E se não olhar para ele, diz, olha para mim quando eu estou falando contigo. Era assim, tem romances que descrevem toda essa situação. Aí se o João fosse até o magistrado para denunciar o maltrato, dizia, para você largar de ser besta, eu vou tomar todas as suas propriedades, para você nunca mais vir aqui falar mal do romano. Era assim. Você acha que eu dou a vez para o romano por honrá-lo? E a minha atitude com o magistrado romano é diferente da atitude que eu tenho com um touro bravo ou é a mesma? Então ele diz o seguinte, que Paulo, ao fazer esse tipo de descrição da autoridade boa, quem a gente deve se submeter, está dizendo, como ela não existe, né? Supõe a não existência dela no Império Romano, então você decide tomar cuidado, né? Que Paulo também usa essas mesmas expressões de Fílon de Alexandria, ele fala na honra e no temor. Timeu e Fobos, ele fala nas duas. Então, qual seria o objetivo de Paulo? Seria salvaguardar os mais vulneráveis. Porque se Roma cismar com os seguidores de Jesus, ele diz, nós estamos perdidos. Se despertar a fera na nossa direção, nós estamos perdidos. Então, ele estaria, segundo o autor, não é? Tentando salvaguardar os mais vulneráveis, que na opinião do autor, os mais vulneráveis lá na cidade de Roma são os judeus. Os judeus, de uma maneira geral, e os judeus que creem em Jesus, pior. Por quê? Porque os judeus que creem em Jesus não estão mais sendo aceitos, protegidos pela sinagoga e pelos outros. Então, veja só, os judeus que acreditam em Jesus e moram na cidade de Roma, não são protegidos pelos outros judeus e nem pelos seguidores de Jesus que são patrícios. Por quê? Porque eles detestam os judeus. Então, na opinião do autor, esses judeus são os mais vulneráveis. Eles tentavam reconstruir uma comunidade bem abalada lá em Roma. Foi a comunidade que voltou para Roma no templo de Nero. Porque Nero quis ser o clemente, o bonzinho. E a propaganda do império de Nero é que Nero era muito clemente e tinha deixado os judeus voltarem para Roma. Detalhe, um judeu que crê em Jesus Cristo, para o Império Romano é simplesmente judeu. Não existe a religião ou cristianismo, não existe. Existem pessoas crendo em Cristo, mas que existe essa religião... Não existe. O Império Romano, se você disser quem é cristão, ele não sabe. O que ele sabe é que tem judeus que acreditam num tal de Crestos, que eles chamam de Crestos. E agora também tem entre os patrícios pessoas que acreditam nesse tal de Cresto, que acham que foi um grande homem. Foi só um dos condenados pelo Império Romano. Diz que existiu, que foi lá numa tal de Galileia, de Judéia. Onde é isso? Sei lá, é uma das colônias do Império. Longe. Ninguém nem tem ideia do que é. Mas aí, sabe como é que esse povo gosta de novidade? Trouxeram essa novidade aqui para a capital e tem gente que aderiu, mas... Ninguém sabe o que é, nem que não existe não existe Império Romano perseguindo cristãos, porque cristãos não se identificam como cristão. Se um judeu acredita em Jesus Cristo, alguém pergunta assim, você é o quê? Ele vai dizer, judeu. Professora, o pastor Luther foi massacrado pelos pastores brancos dos Estados Unidos com essa passagem, né? E hoje as igrejas evangélicas nos massacram. Na questão de a gente tem que participar da questão da autoridade, do pastor, fazer tudo que ele manda, se ele mandar a gente se jogar no objeto, mandar a gente tem que se jogar. Ele vai dizer que esse foi o texto que mais serviu para dizer o oposto do que Paulo queria
a interpretação foi a oposta do que Paulo queria. Por quê? Que a interpretação deste texto foi a oposta do que Paulo queria? Porque esse texto é tirado de um contexto. Ele é colocado, Paulo, como bajulador dos romanos. Paulo como bajulador dos romanos. E a autoridade, toda a autoridade é constituída por Deus, é Deus que escolhe a autoridade. Gente, eu já disse para uma prima minha, que é da Assembleia de Deus, eu disse assim, minha querida, você acredita muito mais na infabilidade do pastor do que eu na infabilidade do Papa. Porque sai um documento do Papa, nós vamos estudar na Faculdade de Teologia, vamos dizer, mas bem aqui, esse negócio aqui, não sei o quê, e vamos ver o que o condicionou para escrever aquilo ali, qual é a proposta dele. Nós fazemos isso com todos os documentos. E ele não nos manda diretamente, nós não temos obrigação de obedecer nada que vá contra a nossa consciência, mas o seu pastor está bem aí, e você disse que não pode desobedecer o ungido do Senhor. Agora eu quero saber quem é que é cristão e não é ungido do Senhor. Porque Cristo quer dizer Messias, Messias quer dizer ungido, e cristão quer dizer o outro Messias, que quer dizer ungido. Quer dizer, somos derivados de ungido, não é? Que eu não posso tocar o ungido do Senhor, mas você é o ungido do Senhor que está sendo tocado. Então, mandar nas consciências. Não é, primeiro que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, o ideal bem aqui é a autoridade ser escolhida por Deus, esse é o ideal, a autoridade ser escolhida por Deus, viver para promover o bem comum, corrigir os que agem mal e recompensar os que agem bem. Olha que lindo, vai ser ótimo no mundo regenerado, depois que, que nós estivermos na Nova Jerusalém, diante do trono do Cordeiro, cantando os hinos, vai ser lindo isso, que isso mesmo vai acontecer. Agora, Império Romano. Agora, liderança de igreja, liderança de empresa, liderança de qualquer coisa, existe? Existe essa autoridade desse jeito? Existe? Existe? Quem é que está preocupado no bem dos outros? Às vezes, a melhorzinha ainda está preocupado com fulano e cicrano. Quando é um pouquinho melhor. Quando não, as autoridades fazem a grande tentação dos líderes, é o abuso do poder. É não servir e ser servido. Essa é a maior tentação dos líderes. Certo? Então, os cristãos romanos são antijudaicos. Eles têm preconceito com os judeus. E, então, isso pode transformar os judeus em bode expiatório do Império Romano. Os judeus que creem em Jesus não têm o apoio nem da comunidade judaica, nem da comunidade dos crentes que são gentios, não têm apoio de ninguém. E eles podem ser o bode expiatório. Porque o que existe no Império Romano é um sistema de clientelismo. Vocês pensam que cliente no Império Romano é o que vem comprar livro aqui nessa loja? Não. Cliente é a pessoa que eu favoreço enquanto me for agradável, quando eu tiver alguma coisa para usufruir, eu favoreço e através desse favorecimento que eu faço, ela me faz outra coisa. Então, cada um era protegido por outro. E quem não tiver proteção nenhuma, quem não for cliente de ninguém, é esmagado. Cliente é uma expressão do Império Romano. Então, eu não posso existir se eu não tiver quem me proteja. E eu já protejo o outro que é mais baixo do que eu. E eu ganho quando eu protejo, eu ganho alguma coisa, porque senão eu não protejo. E só protejo até enquanto me é agradável. Isso a gente vê muito na política brasileira. Está bem aqui o acordo, a coligação. Aí daqui a pouco, eu lhe proteger não é mais vantajoso para mim, aí eu denuncio mensalão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, se a coisa estourar, né? Então, veja, por que o autor acha que a preocupação principal de Paulo é com os mais vulneráveis, que seriam os judeus que creem em Cristo? Lá na cidade de Roma, né? Porque os judeus já sofreram 2 expulsões da cidade de Roma. A primeira, no ano 19, depois de Cristo, no governo de Tibério. Tibério expulsou os judeus de Roma.
E no tempo de Cláudio, que é o antecessor de Nero, é o divino Cláudio, que Nero é filho de Deus por causa que Cláudio é Deus, não é? Então, Cláudio também expulsou os judeus no ano 49 depois de Cristo. Isso a gente vê nas fontes que são extras bíblicas. Tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Mas tem em Suetônio, quando ele escreveu o livro A Vida de Cláudio. Então ele fala que Cláudio teve que expulsar, porque os judeus viviam brigando. Não é bom brigar, é a Pax Romana. Não é para ter barraco, não é para ter confusão. E os judeus viviam discutindo entre si por causa de um tal de Crestos. Por que que ele não fala Cristo? Porque Cristo, ao pé da letra, quer dizer untado. É algo, você pega um pedaço de carne e passa a manteiga ao redor e põe no forno. Então, aquele pedaço de carne, todo envolvido no óleo ou na manteiga, é um pedaço de carne, chama-se Cristo. Então, ninguém pode se chamar untado. Então, eles acham que ouviram mal e é Crestos, que aí é nome de gente. Por quê? Porque Messias, em hebraico, quer dizer aquele que está envolvido no óleo. Porque o rito de unção do rei e do sacerdote era jogar óleo na pessoa toda. Oh, como é maravilhoso os irmãos viverem juntos. É como o óleo escorrendo pela barba de Arão. Quando que o óleo estava escorrendo pela barba de Arão? No dia que ele foi ungido, sumo sacerdote, que foi a maior felicidade para todo mundo se sentia irmão. Jogaram o óleo em Arão e Arão ficou todo untado de óleo. Ele era Messias. Untado. Que a gente não acha feio dizer de ungido. Que ninguém sabe o que é isso mais, não é? Tinha um cântico antigo que dizia assim, ungiste, era o Salmo 22, ungiste minha cabeça como óleo divino, era um cântico católico, né? Que chamam de bendito. E as velhinhas do apostolado da oração é ungir na cabeça com óleo de cristal. Em vez de ungiste minha cabeça com óleo divino, era ungir na cabeça com óleo de cristal. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é ungiste-me. E se dissesse untado, aí elas diziam, como? Untado é o cozido, é o assado. E os romanos também pensavam isso. Não dá para entender, elas cantam o que dá para entender, não é? Certo? Então, veja, tem um tal de Crestos, que ninguém sabe quem é esse Crestos, mas você sabe que ele briga por causa de Crestos. Eram os judeus que criam em Cristo, discutindo com os judeus que não criam em Cristo. Armavam confusão, então, rua, fora daqui. Foram expulsos de Roma na época de Cláudio. Aí vem o nosso amado, maravilhoso, lindo, Nero, não é? Que vai fazer uma propaganda de que ele é o clemente, enquanto Cláudio foi ruim, Nero é a clemência em pessoa, né? O livro que Sêneca, que era um dos conselheiros de Nero, escreveu sobre Nero, chama-se De Clemência, sobre o clemente, a clemência de Nero. Então, veja, Paulo diz nesse texto de Romanos 13, de 1 a 7, que fala sobre a espada. Né? Que tomem cuidado com a espada, que se usa a espada. Então, a espada tem é um símbolo da coerção, não é? É um símbolo da repressão, é um símbolo da carnificina. Então, ele menciona a espada e com isso se quer dizer que aí há uma ideia. É como, gente, a gente tem que pensar nas músicas da época da ditadura, não é? Pai, afasta de mim esse cálice, não é? Ou então, o Tim Maia, não sei o que, né? Aí quebra a dentadura, aí quebra a dentadura. Quebra a dentadura? Quebra a ditadura, não é? Mas não pode dizer, não é? Do Tim Maia, que quebra a dentadura.
Aí vai o Roberto Carlos debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Aí pensa que o Roberto Carlos estava namorando com a moça que tinha cabelo encaracolado e ele queria ficar mais tempo com ela, um soluço e uma vontade de ficar mais um instante. São os caracóis dos cabelos do Caetano Veloso e as ideias do Caetano Veloso que estão debaixo dos caracóis. Quem é que entende isso? Pois é, então, veja, são escritos que se escreve uma coisa e se diz outra. O que está escrito é uma coisa e o que está dito é outra. E para quem está vivendo esse contexto, sabe ler. Sabe ler o que não foi dito. Então, tem a propaganda de Nero, que diz, eu vou só ler um pedacinho aqui do que Sêneca escreve para dizer que Nero nunca sujou a espada de sangue. Nero é o clemente, não é? Nero é a pessoa mais maravilhosa que já existiu na face da terra. Então, do livro sobre a clemência ou sobre a misericórdia de Nero, do imperador Nero, diz assim: Nero diria aos seus súditos, né? Sou o árbitro da vida e da morte para as nações. Todos os tantos milhares de espadas que minha paz contém serão desembainhados a um gesto meu, que nações sofrerão grande destruição, quais serão banidas. Cabe a mim decretar. Então Nero diz assim: eu sou todo poderoso, eu tenho todas as espadas do império, e elas, se eu quiser, elas serão desembainhadas e eliminarão quem eu queira, qualquer povo. Tudo isso à minha disposição, mas não fui movido pela raiva, nem pelo impulso juvenil para a punição injusta. Nero é tão bom. Comigo a espada está oculta, ou melhor, em sua bainha. Poupo ao máximo mesmo o sangue menos nobre. Nenhum homem deixará de encontrar favor em minhas mãos, ainda que lhe falte tudo mais, exceto o nome de homem. Se for um ser humano, seja um escravo, você pode vir a mim, porque eu sou a clemência em pessoa. Não é? Eu sou o clemente. Então todos sabiam que Nero... Então ele diz até aqui: a chegada de Nero ao poder foi cuidadosamente orquestrada. Seu conselheiro Sêneca preparou uma série de discursos com que Nero anunciou as maneiras pelas quais seu regime divergiria de seu predecessor Cláudio. Nero abandonaria as proscrições de inimigos políticos e as intervenções pessoais em casos capitais. Então Nero era bondade, uma pessoa. Não é? Então veja, estamos terminando. Cadê? Gente. A paz de Nero estava em oposição à Pax Augusta, porque Augusto foi aquele que fez o Arapates, não é? O altar à deusa paz, que nós já vimos aqui no outro encontro. E para celebrar que não havia mais nada a conquistar, que Roma já tinha conquistado tudo, as guerras tinham acabado, não haveria mais guerra, por isso vamos celebrar a paz. Então, a paz augusta foi estabelecida por meio de guerras, e a paz de Nero é estabelecida pela clemência. Né? Então, agora, para a gente entender esse texto, vamos ver assim o que as Bíblias dizem. Aí, as anotações das Bíblias têm de diversos tipos. Agora, essa aqui, que é mais popular e que é mais, assim, rebelde, né? A Bíblia Pastoral Nova tem uma nota para os versículos de 1 a 7, do capítulo 13 de Romanos. O famoso texto sobre a submissão às autoridades insiste com diversas repetições que o poder vem de Deus, foi estabelecido por Deus, está a serviço de Deus, destina-se a funcionários de Deus, a servidores de Deus, a ministros de Deus. O texto diz isso. Não adianta dizer que não diz. O texto de Romanos 13, de 1 a 7, diz: as autoridades vêm de Deus, foram estabelecidas por Deus, está a serviço de Deus e destina-se
a ministros de Deus. E insiste mais ainda na função das autoridades, que é a busca do bem comum. Certo? É de perguntar se as autoridades constituídas em Roma na época desta carta correspondiam a essas recomendações. Nero, ao que tudo indica, era um imperador de turno, cujo governo dispensa comentários. Não estaria Paulo endereçando uma crítica às autoridades romanas que ultrapassavam todo o limite da exploração, chegando a usurpar o poder de Deus? Porque é a autoridade romana quem declara quem é Deus e quem não é. E se o Senado romano não decretar que fulano de tal é Deus, portanto ele não é. Vale lembrar, como contraponto, a crítica de Jesus aos reis da terra que dominam e a tiranizam. É uma boa nota. Não mandou ninguém se submeter a qualquer autoridade, porque a autoridade vem de Deus. Então, o que Paulo faz é mostrar o que deveria ser, e sendo assim, é isso que deveria ser. E o que restaria a nós como autoridade vinda de Deus, para fazer a vontade de Deus? Não restaria outra coisa a não ser se submeter. E seria uma loucura, e seria estar contra Deus, nós não nos submetermos. Agora a pergunta é, a gente encontra isso? A gente encontra isso por aí? Não é? Então, para finalizar esse texto do capítulo 13, nós só vamos para as saudações finais, né? O versículo 7 vai resumir todo esse texto, que é a cruz do intérprete, e vai dizer assim: a cada ser, a cada coisa, a cada circunstância e a cada situação, o cristão deve expressar de forma diferente a sua configuração a Cristo. Tem hora que, por estar configurado a Cristo, eu vou ter que criticar. Por estar configurado a Cristo, eu vou ter que denunciar. Por estar configurado a Cristo, eu vou ter que dizer, não posso fazer isso, que a autoridade me indica. A cada momento se tem que mostrar de diversas formas a configuração de Cristo. O importante é estarmos, qual é a vontade de Deus. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se quiser, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não quero, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Mas para a situação, eu não posso. Essa é a minha decisão para todos os momentos. Agora, os momentos são diferentes, as situações são diferentes, as circunstâncias são diferentes. Então, a cada momento eu tenho que mostrar isso. Jesus, diante da cruz, não quer. Mas para fugir da cruz, teria que negar tudo. Então, vai para a cruz. Agora, diante do sumo sacerdote, o que você andou fazendo por aí? Ué, o que eu fiz, eu não fiz escondido, é só perguntar quem me ouviu. Pá, na cara dele. É assim que você responde o sumo sacerdote? Não é? Certo? Então, momento que é para ser humilde e dizer, é assim que eu vou ganhar isso aí para Cristo, é me calar, é aguentar, é isso que Deus quer de mim nesse momento, ok. Momento de gritar e levantar a voz. Momento de levantar a voz. Certo? Então, é nesse ponto que é ser configurado a Cristo. Estamos encerrando aqui. Então, o que ele pede nos versículos seguintes, que a gente ande com dignidade, como se fosse pleno dia. O que acontece? Em Roma, quando as pessoas saíam à luz do dia, elas tinham que mostrar a dignidade que tinham. Então, é uma pessoa rica, tem que ir os escravos juntos. Porque aí verão que ela é uma pessoa digna, que está andando junto com escravos. É uma autoridade, é um magistrado, tem que usar a estola do magistrado. Andava na luz do dia para ser visto com a dignidade que tinha. Ele está dizendo assim, o último dia, já começou com a ressurreição de Cristo. Mas ainda está nas primeiras horas desse dia. Esse dia é longo. Agora, só que nós já temos que andar
como se fosse meio-dia, tudo claro. As pessoas têm que nos ver como seguidores de Cristo, como se fosse pleno dia. Né? Ser coerente, ter uma vida coerente, com a fé que profeta. Então, ele diz, o que quer que acontecemos? Quer vivamos, quer morremos, pertencemos a Cristo. O que vai acontecer comigo? Coisa boa? Pertence a Cristo. Coisa ruim? Pertence a Cristo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O que quer que a gente faça? É para viver? Viver como seguidor de Jesus Cristo. É para morrer? Morra como seguidor de Jesus Cristo. Então, a outra coisa que ele diz é que os fortes, porque os romanos privilegiam muito a virtude, a força. Né? A força moral, a força física, os fortes, a pessoa estruturada, centrada, não é? Madura. Então, isso aí é o virtuoso. Então, esses que são fortes, os virtuosos, devem ser um sustentáculo, um suporte para os mais fracos. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, como é que Paulo diz assim, suportai-vos mutuamente? Quer dizer que, em vez de dizer que eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que suportá-lo. Cuidado. Está vendo esse livro aqui? Esse livro não dá para ficar em pé sem o suporte que o mantém em pé. Suportar alguém é ser a base onde a pessoa pode se apoiar para ficar de pé. Então, você se acha forte, não cai, não tropeça, suporte o que é frágil. Saudações finais, aqueles abraços todos que ele vai mandar, né, para dona Raimundinha, para dona Mariazinha, para dona Rosinha, seu Manuel, seu Chiquinho, sei lá o quê. E o cara que está escrevendo a carta diz, aproveita e eu testo que estou escrevendo, também mando um abraço para a Rosinha. E aí que ele se entrega que Paulo estava ditando e ele estava escrevendo, né? Certo? Então, já que Paulo está mandando abraço para todo mundo, eu testo que estou escrevendo essa carta, também mando um abraço para dona Mariazinha, que é gente boa também. Então, gente, a carta é isso, não é? Espero que vocês tenham gostado. Agora, vocês leiam o texto bíblico, leiam o livro, que agora o livro está esmiuçado. Eu não segui o roteiro do livro, eu sigo o roteiro da carta mesmo. Né? Então, vocês viram que a gente passou por todos os capítulos, dizendo pelo menos a ideia central de todos os capítulos. É uma carta longa. Vocês têm acesso ao material. Quem não conseguiu pode me pedir por e-mail, meu e-mail é fácil, aí também tem, né? E é isso. Então, quem puder também adquira Paulo e o Império, porque é nessa linha aí, e são vários estudiosos e se usa muitas outras coisas, como uma das coisas muito interessantes, esse patronato, essa forma de clientelismo, de favorecimento de uns pelos outros. Não é? Esse cadeamento, que você vai entender muita coisa do que existe agora na política brasileira, essas coisas. A diferença entre o público e o privado, você poderia ser um sem vergonha na vida privada, desde que isso não atrapalhasse os negócios do Estado. Agora, você podia até agir corretamente, mas se a sua ação correta fosse atrapalhar o bom andamento do império, aí você já seria colocado na cadeia. Então, você pode bater, você pode ter casos, cometer adultério, fazer o que quiser na sua vida privada, se isso não atrapalhar os negócios do império. Agora, se você for bom, se você for um bom cristão, e aí você libertar os seus escravos, isso atrapalha os negócios do Estado. Então, você é preso. Então, para entender essas coisas, eu sugiro Paulo e o Império. Do mesmo autor tem Jesus e a espiral da violência. Como que Jesus lida com o Império Romano também, faz um combate não violento à ideologia do Império Romano. Do mesmo autor, publicação da Paulo. Pois tá, foi um prazer. Gente, a gente se vê por aí, viu? Obrigada.